No coração do Douro, onde a terra e o céu se encontram em perfeita harmonia, está a lendária Quinta da Gaivosa, um nome que ressoa excelência, um legado assinado pela família Alves de Souza. Aqui, cada vinho carrega a alma de uma tradição centenária. Preparem-se para descobrir os segredos de uma das vinícolas mais admiradas de Portugal. Hoje vamos iniciar nosso vídeo de uma forma totalmente diferenciada, porque vai ser direto nos vinhedos da Quinta da Gaivosa, Alves de Souza, e quem vai nos receber é o Tiago Alves de Souza, nada mais nada menos do que entre os 100 melhores enólogos do mundo, gente. Então, Tiago, e então, como é que estamos? Estamos muito bem e muito bem-vindo, Leonardo. É um prazer tê-lo cá também connosco. Obrigado por receber a nossa equipe, por receber aqui nós nesse vinhedo aqui maravilhoso da Alves de Souza. Aqui estamos precisamente na Alves de Souza e temos aqui também a Quinta da Gaivosa aqui ao lado, não é isso? Aqui temos a Quinta da Gaivosa, que pronto, é uma das quintas mais importantes da família. Nós temos 6 quintas, todas elas localizadas na região do Douro e, sobretudo, então concentradas aqui no Baixo Corgo, não é? Por isso temos ainda assim um único vinhedo que está mais ali no Cima Corgo, que é a Quinta da Oliveirinha, mas depois Gaivosa e Val de Raposa, precisamente então onde estamos agora. Quinta das Caldas e Quinta da Estação, mais perto da Régua, Quinta da Aveleira, numa zona, num local um pouquinho mais alto, que foi precisamente onde meu pai nasceu. Mas neste Douro, mais ameno, que acaba também por ilustrar também esta diversidade incrível que esta região linda tem. Me conta um pouco da tua história, um pouco da história da tua família, como é que tudo isso aconteceu? Estamos aqui ao meio de que vinhedos estamos aqui, então... Sim, senhora. A família já está na região, efetivamente, há várias gerações. Eu sou, neste momento, a quinta geração e, muito à semelhança das famílias de vitivinicultores de cada região do Douro, a tradição da família foi, durante muito tempo, fazer vinho do Porto, que depois, então, acabava por vender para as casas clássicas exportadoras, não é? Por isso, os ingleses e os portugueses também, enfim, havia realmente de várias origens, naturalmente. E essa foi a tradição da família e da região durante muitos anos. Até quando chegamos ali ao final dos anos 80, com o setor do vinho do Porto a passar por um momento algo complexo também, as regras de produção a alterarem, surge ali um pouco um desafio grande, porque na verdade a quantidade que nós podemos vinificar como vinho do Porto a partir de um vinhedo depende sempre então das quantidades que são definidas pelo governo português, basicamente. Claro. E chegou-se a um ponto em que então já era menos de metade, em alguns casos menos de metade da produção do vinhedo, ou seja, havia uma parte importante da produção que acabava por não ter a devida valorização. E, na verdade, estávamos a falar de um potencial de qualidade que estava ali completamente a ser esquecido e, na verdade, negligenciado, porque tínhamos parte que era valorizada como vinho do Porto e outra parte, ao não ter realmente essa autorização, muitas vezes o valor da uva nem sequer justificava a própria vindima, não é? A própria colheita, porque realmente era um valor muito residual. Daí que surge então essa geração do pai Domingos, basicamente, que naturalmente começa a questionar esse modelo e a dizer então que se não era possível utilizar essa uva para fazer vinho do Porto, havia que então que valorizá-la, havia que explorar esta diversidade incrível que a natureza criou para tentar mostrar a região em outros vinhos, não é só a forma de outros vinhos. Esse foi o início desta grande revolução dos vinhos do Douro. Pai Domingos foi realmente um dos seus grandes pioneiros, não é? E é fantástico ver que passaram 30 anos e a região reinventou-se completamente. E hoje conseguimos encontrar o Douro em tantas formas, feitios, tantos perfis de vinhos diferentes, sem nunca esquecer o nosso querido vinho do Porto, mas a expressar com toda essa diversidade de vinhos, toda esta diversidade fantástica que a natureza nos Deixa eu só colocar um ofereceu. parênteses aqui para o nosso internauta que está assistindo, ele entender. Gente, simplesmente o vinho era mais atenção à produção do vinho do Porto e muito menos ao vinho tranquilo. Na época se existia, vendendo-se ainda, começando ainda com Barca Velha, como um vinho relacionado a um vinho tranquilo. E então Domingos Alves de Souza se incomoda com tudo aquilo e quer então inovar e começar a engarrafar os vinhos tranquilos para poder para venda. Então, quer dizer, é um precursor dentro desta produção de vinhos tranquilos, são vinhos secos normais. Tá? Só que não normais porque é uma grande produção não, pequena produção, mas uma produção de altíssimo nível, altíssima qualidade, vindo já
ideia do tetravô, tataravô, tudo isso. Tiago, me mostra então agora eu acho que eu vou descer aqui, opa, cuidado, e olha aí, então aqui, quais as uvas que nós temos aqui neste vinhedo? Bom, Olha, aqui temos realmente uma que é realmente uma das minhas uvas favoritas e que na verdade é a nossa querida Rainha do Douro. Por isso já sabemos automaticamente de qual é que estamos a falar. A Toriga nossa Nacional. Toriga. Ah, é a outra Toriga. É Ah, a é? Toriga francesa, Toriga Franca, basicamente. É a nossa querida Toriga Franca, que é realmente uma uva incrível. Apesar de, a maior parte das vezes, as pessoas acreditarem que é a Toriga Nacional a Sim, uva mais presente ou mais importante, a Toriga Nacional tem crescido ao longo destes últimos anos, sobretudo a partir do momento em que houve o reconhecimento do seu potencial qualitativo e a partir ok. do momento em que se conseguiu resolver alguns desafios produtivos que ela tinha enfrentado depois da filoxera, dessa praga então que destruiu os vinhedos todos da Europa. Aham. Mas a Toriga Franca, nestes últimos 100 anos, será sem dúvida nenhuma a casta responsável por todos os grandes vinhos do Porto, realmente, e os grandes douros que surgiram então ao longo Legal. destes últimos 100 anos, por ser efetivamente a casta mais predominante no vinhedo. Ou seja, estamos a falar de uma casta que neste momento representa cerca de aproximadamente 25% do encipamento das plantações da Do região. total. Por isso é, sem dúvida nenhuma, uma casta muito, muito especial. Informação interessante. É, e que neste Eu não sabia momento disso. começa realmente a estar aqui já cada vez mais próximo então do podermos vindimar. Esse aqui são os vinhedos com mais de 120 anos? Mais de 120 anos, efetivamente, ou seja, é um vinhedo que foi plantado logo após a filoxera, não é? Por isso representa precisamente essa renovação que a região e que na verdade toda a Europa acabou por ter que ter face a esse grande desafio. E com esta particularidade de, no meio de um vinhedo de uvas tintas, nós temos na verdade qualquer coisa como cerca de 30 variedades diferentes, incluindo entre as tintas algumas brancas também. Interessante. Isso chama-se, pessoal, isso chama-se field blend, ok? Field blend é quando eu tenho vários tipos de uvas no mesmo espaço e que eu também vou fazer a vinificação toda junta sem separar as cepas, ok? Os tipos de uvas. Então aqui nós temos um exemplo clássico de um vinhedo com mais de 120 anos. Olha o tipo que é, como ele é, totalmente é mais grosso, é diferenciado e tem uma produção, inclusive, que já é diferente, um comportamento diferente no ano, né? Muito limitada, não é? Por isso, por um lado, ela como tem realmente essa estrutura permanente, essa lenha bem robusta, acaba por conseguir então acumular reservas importantes para que depois durante a maturação realmente termos todos aqueles nutrientes então fundamentais então para o desenvolvimento e maturação da uva e depois como ainda por cima temos uma produção tão limitada, não é? Por isso pouquinhos cachinhos mesmo então, neste caso estamos a falar de vai dar mais ou menos 200 gramas, basicamente, não é? Numa videira, não é? Por Meu isso, Deus. acaba por tudo isso estar ali concentrado realmente e enriquecer e trazer ainda maior qualidade. Se aliarmos as raízes extremamente profundas que elas têm também, efetivamente começamos aqui a desvendar o porquê destes Com vinhedos tão certeza. velhos terem uma identidade e uma qualidade tão especial. E aqui, pessoal, nós estamos também uma espécie de anfiteatro. Percebam aqui exatamente os paredões, né, dos vinhedos, onde tem uma posição solar, uma exposição solar privilegiada. E isso o Tiago agora vai explicar um pouco mais técnico sobre isso, sobre a importância desse Deste anfiteatro. anfiteatro. Né? A vinha de Lourdelo acaba por ser quase uma vinha modelo a mostrar-nos o quão especiais e únicas são estas vinhas velhas do Douro, não é? Porque realmente ao fazer aqui este anfiteatro natural, quer dizer que na mesma parcela, no mesmo vinhedo, temos vários fatores a trabalharem em conjunto, não é? Por isso vamos ter diferença de altitude, são mais de 50 metros de diferença entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Diferença de exposição solar também, por exemplo, a exposição solar desse lado daqui é oposta da que temos do lado de lá, e por isso e todas as exposições que estão no meio, as 30 uvas diferentes, as variações de sol, ou seja, existem aqui tantos fatores aqui a atuarem em conjunto que faz com que no final realmente o resultado é único e Claro. diferente de tudo. E o Douro é isso, é este conjunto de vinhedos únicos, não é? Que têm tudo para fazer vinhos igualmente únicos. Aproveitando que estamos aqui no vinhedo,
eu quero que você esclareça uma coisa muito clara e breve, como que é feita a análise. Ah, agora está na hora de vindimar, está na hora de tirar essa uva e começar a produção. É uma excelente questão, Linaldo. Ou seja, nós, por um lado, temos que avaliar alguns parâmetros analíticos da uva, não é? Por isso, Uhum. avaliar a concentração de açúcar com que ela está, o teor de acidez, o pH, mesmo a própria composição fenólica também podemos analisar. Ou seja, todos esses parâmetros mais importantes para a qualidade final podem efetivamente ser avaliados. Por isso, vamos fazer então uma amostragem das diferentes uvas, tem que ser o mais representativa possível da nossa parcela Do para local. termos a certeza que efetivamente estamos a incluir todas essas variáveis que acabam por acontecer aqui no vinhedo, ter essa amostra e mandar então realmente ou fazemos nós próprios essa própria análise dos parâmetros analíticos. Contudo, tão importante quanto essa informação é precisamente nós também fazermos uma análise sensorial, por isso provarmos precisamente então os bagos e fazemos uma observação de diferentes parâmetros, mesmo dentro dessa análise sensorial, para termos realmente a percepção, então, se ela está precisamente também, não apenas no nível de maturação realmente correta, mas também com todos esses elementos em equilíbrio. Porque se nós fôssemos simplesmente a ver os diferentes parâmetros analíticos, são números, é sempre informação válida, mas Sim. para termos a certeza que lá está, que a acidez está em equilíbrio com o nível de açúcar, que depois vai dar naturalmente o álcool, para vermos realmente se os taninos estão devidamente maduros, temos que fazer essa avaliação. Por isso, temos sempre que provar, temos muitas vezes que analisar realmente, mesmo visualmente, por exemplo, quando abrimos assim o bagozinho realmente e começamos a ver que a grainha já começa a estar, a sementinha realmente, a grainha já está assim a lignificar, a ficar, nós chamamos a tempada, por isso assim já realmente a ficar assim bem castanhinha, geralmente é sinal que a maturação fenólica realmente já está a avançar e por isso podemos Ok. esperar depois taninos mais finos, realmente com maior qualidade também. Por isso, vamos fazer essa avaliação visual, vamos provar sempre, mais uma vez é sempre fundamental. Ó, Por pela isso, minha análise, não dá para fazer a vindima hoje, tá bem? Vamos fazer isso talvez na semana que vem, quem sabe. ficou Das combinado. encostas onde as vinhas dançam ao sabor do vento, mergulhamos agora no coração da criação. É aqui, na sala de produção, que a magia acontece, onde a uva se transforma em vinho e o sonho ganha forma em cada garrafa. Tiago, então aqui é a parte de vinificação. Vinificação, por isso é uma vinícola relativamente, esta adega em si é relativamente recente, por isso nós tínhamos a adega construída nos anos 50 do século passado pela família e esta acaba por representar muito daquilo que será o futuro que nós realmente vemos, quer para os vinhos do Douro, quer para os vinhos do Porto. Sendo uma construção moderna e com diferentes ferramentas que temos agora à disposição, nós aí gostamos de ser sempre muito, lá está, muito mente aberta, adoramos experimentar, adoramos testar novas possibilidades para tentarmos sempre então trabalhar a uva o melhor possível. E aí então acabamos por ir um bocadinho na evolução daquilo que para nós poderá ser o lagar e a pisa do século XXI. Por isso, temos aqui ao nosso lado precisamente esses pequenos lagares. Eu sei que não parece um lagar, mas eles são assim bem... Mas isso é um lagar de pisa como se fosse... Era para ser o lagar de cimento, seria o pisa-pé. Exatamente, é isso? por isso aqui já tudo em inox, por isso e numa quantidade também, num volume bem limitado. Ok. A ideia também é permitir-nos controlar, temos cada vinhedo bem individualizado então nessas pequenas quantidades. Perfeito. E depois com essa particularidade então de, em vez de termos que nós saltar lá para dentro, eu já estava a olhar para o pé e ver realmente se o spray do Linaldo dava realmente para funcionar. Eu sou um bom trabalhador, hein? Mas para não termos ainda assim realmente tanto essa questão, porque efetivamente a pisa a pé é dura, basicamente, por isso é um trabalho bem exigente. Aquilo que nós chamamos o corte do lagar são 4 horas por vezes a pisar a uva, não é? Por isso, e geralmente feito no final do dia de um trabalho bem completo, realmente com muito trabalho. Por isso é duro e é difícil realmente e a ideia será introduzirmos então o nosso amigo pé grande, não é? Por isso então aqui é uma pisa mecânica, uma pisa mecânica em que ele vai basicamente então substituir a pisa a pé com um rigor, com uma consistência diferente. É verdade que depois lá está, a pisa a pé continua a ter ali algum romantismo associado,
mas para nós é mesmo uma decisão qualitativa. Quer ver como é que funciona? Ah, pode? Pode. Ah, Claro meu que amigo, sim. então Isso, vamos agora. para ver se ele faz melhor trabalho Olha, com o que Linaldo interessante. a pisar. Eu nunca vi esta pisa funcionando, né? Vamos ver agora, o Thiago vai nos prestigiar com esse, né, com esse presente aí, ver isto funcionando. Gente, isso é importantíssimo, porque ela substitui o pé humano, olha só. Que interessante. Ela tem realmente uma série de sensores e uma série de parâmetros que nós podemos definir e que permitem então realmente, mais uma vez, criar um programa feito à medida, em que tudo pode variar. Por exemplo, agora está a trabalhar com os pés todos ao mesmo tempo, e é um pé bem grande como estamos a ver, por isso é um trabalho realmente mais intenso, e vamos poder rolar quer a pressão de trabalho dela, quer se vai mesmo esmagar a uva até ao fundo ou se vai parar, imaginemos, a 5 cm do fundo, a 10 cm do fundo. O senhor não podia dizer à pessoa realmente, olha, ó Linaldo, agora vai parar o pé a 5 cm e vai ficar assim durante uma aqui hora. vai chegar um momento então que ele vai um pé, vai outro. E vai ficar, exatamente, Depende também de pode, cada ponto que vai ter exatamente, necessidade. pode alternar, por Com exemplo, sensores. eu chego realmente durante a vindima, chego aqui e provo esses pequenos lagares estão aqui e dependendo do vinhedo, dependendo da qualidade, do momento em que ele está, vou criar então um programa feito à medida de cada um, com todas essas variáveis. Por isso, é realmente uma evolução muito grande dessa prática tão tradicional e pisar pé em lagar já foi introduzida pelos romanos há mais de 2000 anos atrás. Isso é trazê-la para o século XXI com essas novas ferramentas que temos à disposição. Obrigado por essa oportunidade. Nada, então, é sempre um prazer. Esta é a rotulagem, como funciona a rotulagem. Já foi engarrafado, o vinho já descansou, já deu o tempo dele em garrafa e agora vai rotular para sair já para venda, não é, Thiago? Exatamente, e para nós é fundamental. Hoje em dia há muitas vinícolas que acabam por contratar este serviço e engarrafar uma empresa prestadora de serviços. Nós já temos o nosso próprio equipamento, a linha de engarrafamento há algum tempo, porque é o nosso equipamento com a nossa equipa e, sobretudo, realizado no momento que cada vinho deve ser feito. Por isso, ele já foi engarrafado e só agora, mais tarde, como nós definimos, é que então ele regressa para ser rotulado e ser preparado para a expedição. Aqui estão aqui é a os frasqueira? vinhos, aqui estão os vinhos que estão realmente então a estagiar, o tempo também que nós consideramos que será necessário. Muitas coisas diferentes temos aqui neste momento. Estamos a lançar ao mesmo tempo aproximadamente 9 colheitas diferentes, basicamente, consoante os vinhos, ou seja, em cada vinho vamos tentar encontrar o momento ideal para efetivamente podermos então apresentá-lo então no mercado. É um desafio grande e a maioria das empresas acabam por não fazer tanto esse trabalho porque naturalmente isso traz custos, traz uma logística também mais difícil, mas será porventura quando nós mais prezamos ser uma empresa familiar, um produtor familiar. Sabemos o que custa guardar, mas essa é a nossa vida, é a vinha e o vinho, não é? Por isso guardar para podermos partilhar quando ele está no seu momento certo, faz toda a diferença. Eu estou escrevendo um livro chamado Vinho e Vida. Sim. Eu acho que vai ser giro. Claro. São algumas coisas que eu vou citar no livro. Sim. Uma curiosidade muito interessante, é uma espécie de um ovo de cimento, não é? Por isso nós aqui temos diferentes materiais, temos o inox, temos a madeira, mas também temos então um cimento. Isso é um ovo feito realmente também cá em Portugal, por isso tem esse formato bem original, mas a ideia então é tirarmos partido dessa porosidade natural que o cimento tem, não é? Que o concreto tem, que acaba por ser semelhante até à da madeira, não é? E por isso a ideia é podermos ter essa micro-oxigenação através da porosidade do cimento que ajuda a trabalhar a estrutura do vinho e a complexidade realmente que ele irá ter, mas neste caso, como é um material que não vai trazer nem aromas nem qualquer tipo de sabor, acaba por ser mais neutro e mais respeitador então dessa pureza da uva, por isso trabalha a estrutura, complexidade, mas sem realmente trazer ali elementos externos para o vinho final. Mais uma pergunta importante. O vinho que sai daqui, depois ele vai estagiar em madeira ou não precisa necessariamente? Daqui ele sai para um produto já final? Depende, não necessariamente, porque a ideia poderá ser precisamente então mantermos, por exemplo, o que temos neste momento lá dentro. Os ovos de cimento estão a ser hoje em dia muito utilizados, sobretudo até em brancos. Um bocadinho com aquela ideia de ter uma espécie de batonagem natural, ou seja,
suspender aquele depósitozinho que está no fundo para lhe dar um pouquinho mais de complexidade, ao ficar novamente em suspensão e em contacto com o vinho e dar então ali outros atributos, e é muito nos brancos que isso está a ser utilizado. Não é um branco que está lá dentro. Quer adivinhar o que é que está lá dentro? Doriga Franco. Também. Mas na verdade é um Porto, é um possível Porto Vintage. E poderá vir a ser, eventualmente, quem sabe, se calhar o primeiro Porto Vintage estagiado então em ovo de cimento, será então uma inovação. Depois de ganhar forma, o vinho encontra seu refúgio nas barricas, onde o tempo e o silêncio moldam sua essência. É nesse espaço que nos aprofundamos na arte do envelhecimento com o olhar atento do enólogo da casa. E no meio dessa conversa, somos surpreendidos pela chegada de Alves de Souza, o responsável por esse legado. Então, aqui temos uma das nossas salas de barricas, esta mais pequena, porque é a sala para estágio dos vinhos brancos e de 2 rosés, que também fazemos com algum trabalho também em madeira. Quando nós estamos a escolher a madeira para um vinho, é fundamental nós encontrarmos qual é que é realmente a ideal para aquele vinho concreto no contexto daquele ano. Num branco e num rosé, isso ainda é mais importante, porque são vinhos naturalmente mais delicados, por isso nós vamos jogar com cerca de 10 variáveis diferentes que temos para escolher uma barrica para encontrar qual é que é a certa. Por isso, quer seja a capacidade, temos aqui 225, 300 litros ou 500 litros ali no fundo também, os diferentes tipos de madeira também, em geral é carvalho francês, mas também temos ali o nosso querido carvalho português também, que é uma espécie botânica diferente inclusive, por isso acaba por ter atributos diferentes. O tipo de tosta também, por exemplo, aqui é uma tosta clássica ali, mais um bocadinho daquele perfil, pode ser de uma tanuaria da região de Conhaque, por isso vai realmente um bocadinho mais nesse perfil. Aqui um bocadinho mais, um perfil mais Borgonha, ou então, por exemplo, carvalho português não tem tosta nenhuma até, é madeira fresca só, ou por exemplo aqui, uma muito interessante porque é uma tosta, não é tosta a fogo, é tosta por calor, por convecção. Okay. Por isso acaba por, com o fogo, com a tosta a fogo, que é aquela que é utilizada em 99% das barricas, acaba por haver com o fogo bem fumo também, não é? E acaba por haver aquela notazinha mais fumada, que em alguns casos pode ser interessante, noutros casos pode ser um bocadinho mais forte e prejudicar a expressão. Por isso, com essa tosta por calor, para um branco e para um rosé mais delicado, pode efetivamente resultar muito bem. Então, você está escondendo ouro, Tiago? Você tem uma outra sala de barricas? Tem outra sala, essa um pouquinho maior, e é então onde nós temos então os vinhos tintos, e neste caso, essa como estão a ver agora aqui, é efetivamente um pouquinho maior. Olha que maravilha! Aqui, que fantástico! É uma verdadeira biblioteca de vinhos, não é? Por isso tem essa curiosidade até de, em vez de serem aquelas pirâmides clássicas da barrica, que é o mais usual, ser uma estante que acaba por permitir que cada barrica esteja bem individualizada e de forma a podermos então explorar, trabalhar todas essas variáveis que nós vamos encontrar também nos diferentes tipos de madeira. Pois, então, existe uma pergunta assim, super clássica, que todo mundo tem dúvida, e é interessante a gente bater um papo sobre isso, que eu falo muito sobre isso às vezes em aulas e tal, lá na loja, lá na garrafeira, né? E aí as pessoas têm essa curiosidade. É bom a gente ouvir do enólogo, ok? Qual a grande diferença, real diferença entre um carvalho francês, ou um carvalho europeu, no caso, para um carvalho americano, para o vinho? Qual é o grande... Elas são, na verdade, são espécies botânicas diferentes, ou seja, quando estamos a falar do carvalho clássico europeu, que geralmente associamos até mais ao carvalho francês, mas que encontramos também muito na Europa do Leste, por exemplo, Hungria e entre outras partes da Europa também, estamos a falar de Quercus petrae e Quercus robur, ou seja, são duas espécies de carvalho de crescimento relativamente lento, por isso demora mais tempo a ser possível então utilizar a madeira então para fazer uma barrica, mas que em geral em termos da composição, em termos do tanino, em termos da própria estrutura da madeira, o porozinho, realmente o tipo de grão, acaba por, em termos de qualidade, ter um potencial muito especial. Como ele cresce tão lentamente e como tem efetivamente uma procura
bem especial, acaba por o preço ser mais elevado. O carvalho americano é uma espécie então diferente, é o Quercus alba, é uma espécie de crescimento mais rápido e que depois, pelas suas características estruturais, também permite uma rentabilização maior da madeira. Por isso, enquanto no carvalho francês tem que fender, quando está a cortar a madeira para fazer a barrica, tem que ela ser fendida, basicamente não pode serrar, porque senão acabava por comprometer a estanquicidade da madeira. O carvalho americano não, pela sua estrutura realmente pode serrar, ou seja, aproveita muito melhor o que, aliado ao crescimento mais rápido, vai fazer com que ele seja efetivamente mais económico. Mas, além do mais, acaba por ter ali algumas características um bocadinho diferentes também, por isso o carvalho americano é muito rico num composto que são as lactonas, que também existe no carvalho francês, mas as lactonas estão aquele aroma bem característico que se associa muito ao carvalho americano, que é o aroma a coco. Ok. Por isso Perfeito. é aquele aroma mais doce, efetivamente, por isso é que nós associamos ao carvalho americano. Inclusive, eu faço isso muito fundo de copo, quando eu falo, pessoal, quer saber se é carvalho americano, se é carvalho francês, vê ao fundo do copo, quando finaliza o vinho, que deixa aí bem airado, você pode cheirar, ali você sabe se tem ali o coco, ou se você dá ali um pouco da goiabada, isso dá a diferença. Sim, é bem realmente característico. Depois, lá está, depende sempre. O importante é vermos qual é que é aquele que vai resultar melhor para cada vinho, não é? Porque, efetivamente, alguns, se calhar a maioria poderão, o mais simples é precisamente trabalhar com o carvalho francês, que, em geral, será aquele que tem a tendência a respeitar melhor também a fruta da uva, não é? Mas existem algumas variedades, alguns vinhos que podem também beneficiar com o perfil do carvalho americano. Tem que ter características para isso, mas pode realmente resultar bem, ou com o nosso querido carvalho português, que ainda é outra espécie diferente, que é o nosso Quercus pirenaica, que existe sobretudo aqui em Portugal, um pouquinho em Espanha também, um pouquinho também norte da África, mas que, ao ser também uma espécie diferente, também vai ter atributos diferentes e que para algumas variedades também portuguesas em particular, como por exemplo o nosso querido Sousão, uma tinta amarela, potencia muito do que é essa identidade. E a ideia é sempre essa. É mesmo encontrarmos realmente as ferramentas, quer seja na madeira, quer seja nas diferentes ferramentas de vinificação, que nos ajudam a potenciar aquilo que é o elemento diferenciador, que é a uva. Olha aqui quem chegou, o grande Domingo Alves de Souza, esse é o pai do Tiago. E o grande amigo já de uns anos, não é? De muitos anos, Mesmo lá no Brasil. Mesmo lá no Brasil. Há muitos anos que a gente se conhece, desde o Brasil, e aí vim para cá. Depois ele viu lá a minha loja e, pô, foi muito giro. E agora estou comercializando os vossos vinhos e agora a gente fazendo aqui essa nossa série. E alguma vez também eu visito lá quando passo naquela zona. Exato, sempre. Também, muito bem. Muito obrigado pela amizade, por nos receber aqui. Muito obrigado por tudo, porque realmente, assim, é um privilégio estar ao vosso lado. Nós também é um gosto também. Aqui em Portugal chama-se um gosto, tá? Muito gosto. Também. Obrigado. De onde o vinho repousa, seguimos para onde ele ganha vida no paladar, na sala de provas, entre taças e conversas. Mergulhamos nos segredos e nas histórias que tornam cada rótulo único. Então agora chegamos finalmente na sala de provas, estamos aqui, então, junto com esse timaço aqui, são os feras, e vamos apresentar aqui 3 grandes referências à vinícola. Então, Tiago, agora é contigo, e vamos lá, faz o show. Bom, a ideia é mostrar aquilo que de melhor a família hoje em dia faz, então, a partir dos nossos vinhedos. E vamos começar com um vinho que é muito especial para todos nós, porque acaba também por recordar uma pessoa muito especial também da família, que era a minha avó, a avó Celeste. Rosa Celeste. Daí, quando fizemos um vinho com este objetivo de recordar e de celebrar, o rosé fazia todo sentido, porque pela sua luz, pela sua elegância, mas tinha que ser igualmente um grande vinho. Por isso é um rosé feito com todo o cuidado, o vinhedo sendo já plantado com esse objetivo, com uma uva fundamentalmente que também acaba por ter essa elegância, que é tinto cão, não é? Por isso, essa delicadeza, essa elegância é muito grande, e todo o processo, todo o trabalho de vinificação e estágio, muito cuidado.
Ele estagia em madeira, por isso é um rosé já com muita complexidade, mas estamos a falar de um rosé também para guardar durante muito tempo. Isso é um rosé de 2021, mas para podermos desfrutar até 2041 sem qualquer problema. E pelo que eu percebi, ele tem uma produção muito limitada, né? Sim, estamos a falar de aproximadamente 1.600 garrafas apenas. Ok. Tudo foi pensado realmente com muito, muito cuidado, com muito carinho. Daí a própria garrafa ser também ela muito original e muito, muito especial também, não é? Mas mostra um bocadinho aquilo que os rosés hoje em dia estão a fazer, não é? Por isso, mostrarem que a partir do momento em que nós pensamos o rosé ou temos os mesmos cuidados com o rosé que temos também com qualquer grande vinho, o grande rosé acaba por surgir de uma forma quase natural também, não é? E foi através da minha mãe, portanto, que ao fim e ao cabo que dá o nome ao vinho, Celeste, não é? Que esta quinta nos veio parar. E que tem a ver um pouco também com o Brasil. Porque o meu avô materno, portanto, pai da Celeste, viveu muitos anos no Brasil, em Niterói, tinha lá uma empresa, e depois regressou a Portugal e comprou uma série de quintas, entre as quais a Quinta da Gaivosa foi a principal, não é? Que maravilha. E é precisamente quando o avô Edmundo Alves de Sousa se apaixona pela avó Celeste que então a família Alves de Sousa chega aqui à Quinta da Gaivosa. Que interessante, que história boa. A gente não bebe vinho, a gente bebe história. História bonita. E vamos continuar realmente dentro desse nível de vinhos muito, muito especiais. E é um vinho que lá está, é um dos nossos grandes clássicos atualmente, de um vinhedo que teve tanto desafio e de dificuldade, mas que nos trouxe depois também tantas alegrias, entretanto. Estamos a falar do Abandonado, bem precisamente do vinhedo com o mesmo nome. Um vinhedo que foi efetivamente abandonado pouco depois de ser plantado, por isso está plantado num local bastante difícil, por isso altitude, difícil acesso, muito rochoso. Por isso, quando os nossos antepassados plantaram o vinhedo, acabaram por não conseguir preparar o solo como gostariam, até pelos meios que tinham há 90 anos atrás para o fazer. Por isso, ao plantar, a rocha fica demasiado próxima da superfície e metade do vinhedo acabou por morrer. Pensaram, então, é demasiado difícil trabalhar aqui, vai ter que abandonar, não é? Por isso, todo o mundo começa a conhecer esse local como o Abandonado logo desde esse momento. Muitos anos mais tarde, já com o meu pai a tratar realmente, eu depois a começar a ajudar na produção, sempre pensávamos sempre, tem que fazer aqui alguma coisa, isso tem mais pedra, mais rocha do que videira, não é? Tentamos replantar, morre tudo outra vez. Estávamos a plantar sobre a rocha, por isso não dava. E na iminência de termos ali uma intervenção bastante mais profunda, com bulldozer, com dinamite a quebrar toda a rocha, fazemos então aquela que pensávamos que iria ser uma última experiência, só para pensar o que é que iríamos plantar a seguir. Era o início de um grande vinho. E era o início de um vinho muito, muito especial, sim. Olha só, e você tinha me falado lá no vinhedo que ele tem cerca de uns 90 anos, não é isso? É, o Abandonado tem cerca de 90 anos neste momento, por isso já é uma idade bem especial, a produção é muito, muito limitada, tem essa particularidade de nem sequer ser um vinhedo contínuo, não é? Mas isso foi realmente o que nos apaixonou precisamente, Alinal, desde o início, porque a forma como esse vinho consegue nos transportar para o vinhedo e sentimos tudo aquilo que lá está, a altitude e essa frescura que vem com a altitude, toda essa matazinha também envolvente, que vai trazer também essa frescura aromática também do eucalipto, do pinheiro, não é? Mas depois com essa concentração incrível que quer a idade do vinhedo, quer essa rocha acabam por trazer, não é? Se me permite eu falar um pouco sobre esses aromas aqui. Eu coloco assim, esses aromas um pouco ao caçuz, um pouco ao zimbro, um pouco a isto. Isso aqui só tem nos grandes vinhos. Só nos grandes vinhos. Você sentiu isso aqui, meu amigo? Esquece.
é algo sem surreal. Isso numa prova às cegas, meu Deus. Isso deve ser... Vamos ver, vamos beber. Vamos ver. Fabuloso. Ó, ele chega a ser inconfundível. Tem uma identidade aqui. Muito distintivo. A primeira vez que este vinho foi apresentado, ainda só com uma etiqueta a dizer abandonado, foi no Brasil, no Jockey Club. Já na primeira safra. E foi um sucesso que eu, quando cheguei a Portugal, tinha uma mensagem: caro Domingos, esteja descansado, o abandonado foi adotado. Pronto. E aí, literalmente foi adotado. foi adotado. Fantástico. E este agora que você está é um vintage. É um Porto Vintage, por isso, apesar dessa nova tradição da qual nós fizemos parte, de começarmos então a trabalhar também as novas facetas do Douro, com esta nova geração de vinhos, nunca deixamos de fazer vinho no Porto. É a nossa tradição mais antiga, era aquilo que o trisavô já fazia precisamente então, ainda há 2 séculos atrás, não é? E é algo realmente que é único, é um vinho que só pode vir mesmo de cada região e que representa muito também desta identidade única que a região do Douro tem. Por isso então temos aqui um Porto Vintage muito especial, foi a sua primeira edição. Tem algo também de original porque na verdade os Portos Vintage em geral tinham muito aquela tradição de combinar uvas de diferentes proveniências para fazer aquele perfil clássico das casas clássicas de vinho do Porto. Aquilo que nós procuramos não é propriamente fazer isso, nós procuramos na verdade trazer o vinho do Porto de volta para a escala do vinhedo, para podermos mostrar mesmo essa riqueza, essa diversidade incrível que o vinho do Porto então tem para dar, com vinhedos únicos que podem fazer então vinhos também igualmente únicos. E é o caso então desta vinha de Lordelo, que neste caso então, apesar dela costumar fazer também um dos nossos douros mais icónicos, o Quinta da Gaivota vinha de Lordelo, em 2020, face a condições muito particulares, que são extremamente difíceis na verdade de encontrar mesmo na história do vinho do Porto, houve uma concentração louca mesmo, que fez com que a uva de repente, quando chegássemos à vinha de Lordelo, e posso dizer que foi o ano que a vindimamos mais cedo, quase um mês antes do que geralmente faríamos, de repente a uva estava com qualquer coisa como 21 graus de álcool provável, 21 graus. Ou seja, seria impossível literalmente fermentar aquela uva até ao final para fazer o Douro, vinha de Lordelo, mas era vintage diretamente do vinhedo. Por isso aí foi abraçar esse desafio da natureza e basicamente mostrar essa nova faceta que este vinhedo incrível tem também, que é o nosso vinhedo mais velho com 120 anos. Por isso foi a sua primeira edição e posso dizer que é o melhor vintage que alguma vez fizemos até agora. Daí ser então o vinho perfeito então para partilharmos e concluirmos esta prova tão especial. Então antes de beber vamos fazer aqui um brinde. Obrigado por abrir as portas para a nossa série Onde Nasce o Vinho. Saúde. Amém, sim. Ó. Meu Deus, que pomada. Que maravilha isso. É perfeito. Sei lá, acho que está até acima de um porto, parece que. Porto Divino. Assim, Porto Divino. A concentração é incrível, mas ao mesmo tempo a pessoa vê mesmo a própria lagrimazinha na taça, realmente no copo, dá para perceber essa densidade que ele tem, concentração, mas a harmonia ao mesmo tempo também que ele apresenta, não é? Anfiteatro. Chegamos ao final de mais um vídeo na nossa série Onde Nasce o Vinho, agradecendo aqui na Quinta da Gaivosa ao seu Domingos Alves de Souza, ao Tiago Alves de Souza, ao Miguel que nos juntou-se a nós. Agora não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário, tire suas dúvidas, coloque lá a sua dúvida, está no seu comentário e
Agradeço a vocês por abrir as portas à nossa série Onde Nasce o Vinho. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Muito bem-vindos, assim como todos que estão na Vitória, são sempre muito bem-vindos na Quinta. Obrigado.